O milionário não conseguiu conter o riso quando a filha da faxineira afirmou que falava 9 idiomas. Com um tom debochado, ele lançou um desafio. Se você realmente consegue falar 9 idiomas fluentemente, vou dar uma casa nova para sua mãe. A sala inteira ficou em silêncio. Todos pensavam que era apenas uma fantasia infantil. Mas quando a menina abriu a boca e começou a falar, o milionário simplesmente não acreditou no que ouvia. Maurício Almeida estava sentado à frente de uma longa mesa de mogno, cercado por homens e mulheres de terno que mal piscavam enquanto olhavam para a tela com gráficos de projeção. O ar na sala de reuniões era frio, não apenas pelo ar-condicionado, mas pela tensão que sempre pairava quando o dono da empresa estava presente. Todos queriam impressionar Maurício. Ele não era apenas o chefe, era o milionário mais jovem do grupo de investidores, dono de propriedades por todo o Brasil, criador de um aplicativo financeiro que revolucionou o mercado e o tipo de pessoa que não cumprimentava alguém 2 vezes se não o considerasse útil. Naquele momento, um dos investidores falava sobre uma possível expansão na América do Sul. A sala estava em completo silêncio, até que, de repente, a porta se abriu com um leve rangido que todos sentiram como se fosse um trovão. Entrou uma mulher com um uniforme verde de faxineira, o cabelo preso em um coque rápido e gotas de suor na testa. Ela estava acompanhada de uma menina magra, com tranças, mochila nas costas e um olhar que observava tudo sem medo. Ela parou ao ver a sala cheia. Seus olhos se arregalaram, e ela ficou imóvel como se lamentasse ter entrado. Desculpe-lhe, achei que a sala já estava vazia, disse em voz baixa, segurando a mão da menina. Maurício a olhou surpreso. Depois baixou o olhar para a menina e, sem conseguir se conter, soltou uma risada curta, mas estridente. Não era cruel, mas arrogante, como se não acreditasse no que via. "O que é isso? Um passeio de escola?" disse entre risos, olhando para os investidores, que também sorriram, desconfortáveis. A mulher quis sair imediatamente, mas Maurício levantou a mão. Calma, calma, espera aí, quem é ela?" "É minha filha", respondeu a mulher, nervosa, mas sem abaixar o olhar. "E por que você trouxe ela para o trabalho?" "Ela não teve aula hoje, não tenho com quem deixá-la." Maurício a observou por mais alguns segundos. Depois girou a cadeira e se ajeitou, ainda com aquele meio sorriso debochado. "E como se chama a filha da nossa especialista em limpeza?" "Camila." A menina deu um passo à frente, sem que a mãe pedisse. Tinha olhos grandes, atentos, e uma postura incomum para alguém da sua idade. Não se escondia, não tinha medo. "Camila, legal. E me diz uma coisa", disse Maurício, brincando, sem imaginar o que viria. "Você também está aprendendo a varrer escritórios?" "Não, estou aprendendo idiomas." A sala deu uma risadinha. Ninguém esperava essa resposta. Maurício estreitou os olhos. "Idiomas? Quantos?" "9." Agora sim! A gargalhada de Maurício foi alta, franca. Ele se recostou na cadeira, bateu levemente na mesa com a palma da mão e olhou para os outros. Alguns investidores não se seguraram e também riram. Um até disse baixinho: "Nossa, por favor!" "9?" repetiu Maurício como se fosse uma piada interna. "9 idiomas? Aos 10 anos?" A mulher cruzou os braços. Já não parecia nervosa, mas sim irritada. "Sim, minha filha fala 9 idiomas fluentemente. Desde os 7 anos ela domina 5. Hoje já são 9. Se não acredita, pode perguntar o que quiser." O silêncio foi total. Alguns se mexeram desconfortáveis nas cadeiras. Ninguém sabia se era mais estranho o que a mulher dizia ou a certeza com que falava. Maurício não se levantou. Apenas sorriu, como quem vê algo curioso. Sua voz ficou mais séria, mas ainda com um tom de desafio. "E se for verdade, o que você quer? Um aplauso?" "Não quero nada, mas o senhor zombou." A tensão era palpável. Camila permanecia no mesmo lugar, olhando para todos sem se mover. "Tá bem", disse Maurício, mudando completamente o tom. Agora parecia interessado, divertido. "Vamos fazer o seguinte. Se sua filha realmente fala 9 idiomas fluentemente, eu aumento seu salário 10 vezes e dou uma casa para vocês. Você escolhe onde. Prometo na frente de todos." A mulher ficou paralisada. Dava para perceber que ela não sabia se ria, saía correndo ou aceitava. Mas Camila deu um passo à frente com voz firme e disse: "Tá bem."
Um dos investidores, um homem careca de gravata azul, soltou. E como vamos saber que ela não está só repetindo frases decoradas? Camila o olhou diretamente. Vocês podem me perguntar o que quiserem em qualquer um dos 9 idiomas. Maurício estalou os dedos e um dos assistentes correu para pegar um notebook. Em poucos minutos, abriram um tradutor online e começaram a falar com ela em francês. Camila respondeu com fluência. Depois, alemão, o mesmo. Em seguida, mandarim, português, russo, árabe, japonês, italiano e, por fim, inglês. Ela não hesitava, não gabejava. Seu sotaque era preciso. Não falava como alguém que aprendeu com vídeos. Falava como se realmente pensasse nesses idiomas. A cada resposta, o grupo ficava mais calado. Um dos investidores se levantou e saiu da sala com o celular no ouvido. Outro nem piscava. Maurício não disse nada por muitos minutos, apenas olhava para a menina. Por fim, baixou a cabeça, respirou fundo e murmurou: Não é possível. Lúcia, a mãe, não sorriu. Apenas o encarou. Eu disse que era verdade. Maurício se levantou. Caminhou ao redor da mesa com as mãos nos bolsos. Parou na frente de Lúcia e pegou o celular. Ligou para alguém e disse: Preparem um novo contrato para Dona Lúcia e entrem em contato com uma imobiliária. Ela precisa de uma casa. Desligou. Olhou para todos. Reunião encerrada. Ninguém disse nada. Todos se levantaram em silêncio e começaram a sair, um por um. Apenas Maurício, Lúcia e Camila ficaram na sala. Ele a olhou de novo, desta vez sem rir. Onde você aprendeu tudo isso? Camila o encarou com uma expressão que ninguém esperava. Na minha casa não tem TV, só livros. E a mamãe me ensinou a não ter medo de perguntar. Maurício assentou. Não disse mais nada. Saiu da sala sem olhar para trás. Lúcia respirou fundo, olhou para a filha e Camila a abraçou. A gente fez direitinho, mãe. Você foi incrível, filha! Naquele dia, algo se quebrou e algo começou. E nenhum dos três sabia ainda o que era. Tudo aconteceu tão rápido que nem Lúcia nem Camila perceberam o que tinham desencadeado. Na manhã seguinte, enquanto Lúcia preparava o café da manhã em seu pequeno apartamento no bairro do Brás, com paredes descascadas e sem porta na cozinha, o celular não parava de vibrar. Notificações, chamadas, mensagens de números desconhecidos. Camila escovava os dentes quando a mãe gritou da sala. Camila, vem cá, você saiu na internet. Camila correu e ficou olhando o celular. Era um vídeo gravado de um dos cantos da sala de reuniões. Mostrava claramente Lúcia entrando com ela de mãos dadas. Dava para ouvir a risada de Maurício e, com legendas, Camila respondendo em todos os idiomas. O vídeo já tinha mais de 500 mil visualizações no TikTok. Em menos de 12 horas, alguém o postou sem que ninguém percebesse. Uma hora depois, já estava em todas as plataformas, Facebook, Instagram, YouTube, X. Em todos os títulos, frases como A menina gênio que calou os ricos, O desafio do milionário que o deixou sem palavras, A filha da faxineira que fala 9 idiomas. Nos comentários, as pessoas se dividiam. Algumas estavam impressionadas, aplaudindo Camila como se fosse uma heroína. Outras duvidavam de tudo, dizendo que era encenado ou que os idiomas estavam dublados. Mas o que mais se repetia era uma frase: que o milionário cumpra o que prometeu. No escritório, tudo era um caos. Maurício chegou à empresa com cara de poucos amigos, não tinha dormido. Na recepção, jornalistas o esperavam. Em sua mesa, já havia e-mails de clientes perguntando sobre o ocorrido. Um dos diretores se aproximou assim que o viu. Tem imprensa lá fora dizendo que você humilhou uma funcionária. Quem postou o vídeo? Parece que foi um dos investidores. Ninguém sabe quem. Maurício se trancou em seu escritório e ligou a TV. Nos noticiários, falavam do vídeo. Já tinham identificado seu rosto. Mostravam-no rindo enquanto Camila falava em russo. Em um canal de entretenimento, comparavam a menina a gênios reconhecidos. Ela tem apenas 10 anos e domina 9 idiomas. Estudou sozinha em casa enquanto a mãe limpava escritórios. Essa história está dando a volta no Brasil, dizia a repórter, emocionada. Mais tarde, um influenciador famoso fez um vídeo dizendo que o milionário precisava cumprir o que prometeu. Outros o chamavam de arrogante. Maurício não acreditava como algo que para ele tinha sido um momento constrangedor estava saindo de controle. Raquel, sua sócia e ex-namorada, entrou sem bater. Já viu? Não, quer dizer, sim, já vi. Você tá ficando com fama de babaca.
E você acha que a culpa é minha? Você prometeu ou não prometeu? Maurício passou a mão pelo rosto. Não achei que aquela menina fosse de verdade. Raquel o olhou com aquela expressão que diz muito, mas prefere calar. Pois é, foi de verdade. E agora você tem meio Brasil te esperando. O que você vai fazer? Maurício não respondeu. Apenas olhou para a tela com cara de irritado. Naquele momento, ele não sabia se estava com raiva, surpreso ou simplesmente cansado de tudo. Enquanto isso, no prédio onde Lúcia trabalhava, a história era outra. Todos a olhavam diferente. Alguns se aproximavam para parabenizá-la, outros apenas a observavam com cara de: como assim? A supervisora, que antes mal a cumprimentava, agora ofereceu um café. Nossa, Lúcia, que filha incrível! Que orgulho, hein? Obrigada. Lúcia não se sentia à vontade. Sentia que haviam pelo que aconteceu, não por quem ela era. Camila, por sua vez, não entendia completamente a dimensão da situação. Só sabia que as pessoas a reconheciam na rua. Uma senhora no mercado pediu uma foto. Um rapaz a gravou sem permissão quando entraram numa loja. Lúcia começou a protegê-la mais. Explicou que ela não podia confiar em qualquer um e que, embora muita gente a admirasse, havia outras que poderiam ter más intenções. O celular não parava de tocar. Chamadas de jornalistas, produtores, canais de TV, todos queriam entrevistar Camila. Ofereciam programas, presentes, até bolsas em escolas particulares. Uma das ligações mais inesperadas veio de uma universidade estrangeira. Queriam avaliá-la, mas Lúcia não aceitou nada. Disse que precisava pensar bem, que não exporia a filha sem saber o que havia por trás de cada proposta. Camila estava feliz, claro, mas também cansada. De repente, todos queriam algo dela. Nas redes, os comentários continuavam crescendo. O vídeo ultrapassou 1 milhão de visualizações em um dia. O hashtag Camila Gênio virou tendência. As notícias a descreviam como a menina que colocou os ricos no seu lugar. Naquela mesma tarde, Maurício convocou uma coletiva de imprensa. Vestia terno, como sempre, mas com o rosto sério. Havia câmeras de todos os meios de comunicação. Ele se posicionou diante do microfone, respirou fundo e disse: "Sou Maurício Almeida, e sim, sou o homem que aparece naquele vídeo. Eu ri, admito, mas também fiz uma promessa e vou cumpri-la." Os jornalistas começaram a fazer perguntas ao mesmo tempo. Ele levantou a mão. "A dona Lúcia e sua filha Camila vão receber o que prometi. Um aumento de salário 10 vezes maior e uma casa na região que elas escolherem. O que vimos foi real, e acho que é a hora de reconhecer o talento, onde quer que ele esteja." Um dos jornalistas perguntou: "Você se arrepende de ter zombado?" Ele hesitou por alguns segundos. "Não foi o meu melhor momento, mas graças a ele, hoje conheço uma pessoa extraordinária e uma menina que provavelmente vai mudar muitas coisas." Essa frase se espalhou por ali. Lúcia assistiu à transmissão pela TV, não disse nada, apenas abaixou o volume e abraçou Camila. "O que foi, mãe?" "Parece que agora vai se cumprir." Camila sorriu. "A gente vai ter uma casa?" Lúcia não respondeu, apenas acariciou o cabelo da filha, mas por dentro sentiu uma mistura de orgulho, medo e desconfiança, porque sabia que nada na vida vinha de graça. E se de repente tantas pessoas estavam olhando para elas, é porque algo muito grande tinha começado. Antes de ser conhecida como a mãe da menina gênio, Lúcia Santos era apenas mais uma entre tantas. Passava despercebida nos corredores da empresa, varria sem fazer barulho, limpava mesas enquanto todos estavam em reunião e evitava cruzar olhares com os de terno e gravata. Ninguém se perguntava o que ela fazia depois do trabalho, o que estudou ou se algum dia teve sonhos além de carregar sacos de lixo. Mas ela teve. Lúcia nasceu no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, numa casa simples, de paredes sem pintura. Era a caçula de 3 irmãos, e desde pequena sua mãe a ensinou a ler com jornais velhos que pegavam na banca da esquina. Aos 5 anos, Lúcia já lia sozinha os livrinhos que emprestava na escola. Era tranquila, calada, sempre com a cabeça enfiada em um livro. Terminou o ensino fundamental com boas notas e, apesar da falta de dinheiro, conseguiu entrar na UFRJ. Matriculou-se no curso de letras. Às vezes, não tinha dinheiro para o ônibus, mas dava um jeito. Vendia doces na saída da universidade, traduzia tarefas, cuidava de crianças por algumas horas. Não se importava, estava apaixonada pelas palavras. Seu sonho era escrever, ensinar, se dedicar à educação.
Foi no terceiro semestre que tudo mudou. Conheceu um cara numa festa universitária. Ele se chamava Estevão. Tinha barba rala, falava bonito e parecia entender de livros. Ou pelo menos fingia que sim. Saíram algumas vezes. Ele parecia simpático, diferente. Lúcia nunca tivera namorado, e quando finalmente se sentiu amada, baixou a guarda. Estevão sumiu um mês depois que ela contou que estava grávida. Não atendia chamadas, abandonou o apartamento onde morava, desapareceu. Ninguém mais o viu. Lúcia buscou ajuda, mas sua família não tinha como apoiá-la. Sua mãe já estava doente e os irmãos tinham seus próprios problemas. Com a gravidez avançando e sem dinheiro, ela abandonou a universidade. Conseguiu um emprego de garçonete numa lanchonete de fast food. Às vezes fazia turnos dobrados, dormia pouco, comia mal e tentava economizar cada centavo para se preparar para a chegada da filha. Nada veio de graça. Tudo o que conseguiu foi de segunda mão. Um berço sem uma grade, um carrinho com uma roda bamba, roupas doadas por outras mães do bairro. Quando Camila nasceu, Lúcia tinha apenas 21 anos. Recebeu a filha num quarto pequeno, com uma janela que não fechava direito. Era uma madrugada chuvosa. O hospital estava lotado e ela não pôde ficar mais de um dia. Saiu caminhando com a filha embrulhada em um cobertor emprestado. Sem parceiro, sem diploma, sem nada. Mas com algo que muitos não tinham: uma determinação de ferro. Nos primeiros anos, cuidou de Camila sozinha. Trabalhava à noite limpando escritórios e durante o dia tentava descansar enquanto a menina dormia. Era duro, mas ela não reclamava. Em vez de colocar a filha para ver desenhos, lia histórias com voz suave, mesmo com os olhos pesados de cansaço. Quando Camila fez 3 anos, Lúcia já tinha juntado uma pequena biblioteca em casa. Livros infantis, revistas, enciclopédias e até livros velhos que resgatava do lixo na empresa. Camila aprendeu a ler sozinha aos 5 anos. Aos 6, já lia livros inteiros. Não de princesas ou bichinhos, mas de história, contos clássicos, relatos de outros países. Ela adorava mapas, idiomas e nomes estranhos. Lúcia percebeu que a filha tinha algo especial, algo que não via em outras crianças, mas não disse nada. Temia que ninguém acreditasse. Afinal, quem liga para o que uma faxineira tem a dizer? Então, fez o que pôde com o que tinha. Baixava áudios de idiomas no celular velho, colocava músicas em francês enquanto penteava o cabelo de Camila. Brincavam de ser turistas em diferentes países. Lúcia só falava português e o inglês básico, mas pesquisava tudo o que podia. Sem Wi-Fi em casa, usava redes abertas do bairro para baixar conteúdos e levar para casa. Não comprava brinquedos da moda. Comprava dicionários, cadernos, livros usados. Camila, longe de reclamar, amava tudo isso. Seu jogo favorito era aprender palavras novas e repeti-las em voz alta com sotaque. Lúcia não a forçava, apenas observava e incentivava. Quando Camila fez 7 anos, Lúcia já tinha desistido do sistema educacional. Sabia que a escola pública não acompanhava o ritmo da filha. Pedia aos professores livros extras, tarefas diferentes. Alguns a ignoravam, outros simplesmente não sabiam como ajudar. Um diretor sugeriu que ela não colocasse ideias estranhas na cabeça da menina. Naquele dia, Lúcia foi para casa chorando. Desde então, decidiu ensinar a filha sozinha, com o que tivesse. Lia com ela todas as noites. Buscava canais educativos, às vezes imprimia folhas no trabalho. Ficavam acordadas até tarde resolvendo problemas de lógica. Camila era como uma esponja, absorvia tudo. Lúcia não buscava fama, só queria dar à filha ferramentas para ser livre. Sabia que se ela própria não conseguiu vencer por falta de oportunidades, Camila conseguiria. No trabalho, ninguém conhecia essa história. Para todos, ela era a faxineira quieta que sempre cumprimentava e não incomodava. Mas ao cruzar a porta de casa, tornava-se professora, guia, amiga e mãe. Lúcia não era perfeita. Às vezes se frustrava, sentia-se sozinha.
Não ter com quem falar sobre o talento da filha a fazia se sentir em outro mundo. Mas cada vez que via Camila descobrir algo novo, tudo valia a pena. Agora, depois de tantos anos de esforço invisível, o mundo inteiro falava delas, mas Lúcia não se deixava levar. Sabia que a atenção podia ser passageira, que assim como as pessoas aplaudem, também podem virar as costas. Só tinha uma certeza: não deixaria ninguém se aproveitar da sua filha. Nem a fama, nem o dinheiro, nem um milionário, por mais terno que usasse. Esse passado que ninguém conhecia era o motor de Lúcia. E, embora não dissesse em voz alta, por dentro sentia algo que não sentia há anos: orgulho. Maurício Almeida nunca teve problemas para controlar uma situação. Desde os 25 anos, quando vendeu sua primeira startup de tecnologia, aprendeu que no mundo dos negócios, quem domina o ambiente vence. E ele sempre vencia. Em reuniões, entrevistas, negociações, sabia o que dizer, como se posicionar, que tom usar para ser ouvido. Sua presença intimidava e ele gostava disso. Por isso, o que aconteceu com Lúcia e Camila não o deixava em paz. Já haviam se passado dias desde que ele cumpriu a promessa diante das câmeras. Fez isso porque não tinha escolha, não porque estivesse realmente feliz. Não era homem de se deixar dobrar facilmente, menos por alguém que, na cabeça dele, nem deveria estar naquela sala de reuniões. Foi um acidente, um mal-entendido, dizia sempre que o assunto vinha à tona. Não fazia ideia do que aquela menina era capaz, mas por dentro algo o incomodava. Era uma mistura de vergonha e curiosidade. No escritório as coisas já não pareciam as mesmas. Ao caminhar pelos corredores, notava que alguns funcionários baixavam o olhar ao vê-lo. Outros sorriam de um jeito estranho, como se soubessem algo que ele não sabia. Os investidores, com os quais costumava brincar, agora eram mais frios. Não diziam em voz alta, mas ele sabia que o julgavam. Apesar de tudo, havia algo que não saía da sua cabeça. A menina. O jeito como ele o olhou quando disse que falava 9 idiomas. Aquela segurança ao falar, aquele cérebro tão vivo. Ele conhecera adultos com mestrados que não se expressavam assim. E a mãe, Lúcia, uma mulher comum com roupa simples e cabelo preso como se estivesse sempre com pressa, mas com uma atitude que não combinava com a de uma funcionária qualquer. Ela não se intimidou, não pediu desculpas, não o olhou como se ele fosse superior. Enfrentou-o sem gritar, sem desrespeitar, mas com uma firmeza rara. Essa imagem o perseguia todas as noites. Maurício não sabia por quê, mas começou a investigar. Pediu o arquivo trabalhista de Lúcia. Descobriu que ela trabalhava há 4 anos para a empresa de limpeza terceirizada. Nunca faltou, nunca teve reclamações, nenhum relatório. Pontual, silenciosa, invisível. Mas o que mais o surpreendeu foi o que encontrou na internet. Uma foto antiga, de mais de 10 anos, com Lúcia vestindo beca universitária. Alguém a marcara numa postagem antiga da UFRJ. Uma imagem embaçada onde mal se reconhecia seu rosto, mas era ela, mais jovem, com livros nos braços e um sorriso bem diferente do que ele conhecia agora. Algo em Maurício se mexeu. Ele não dizia em voz alta, mas se sentia tolo, orgulhoso, ferido, como se alguém tivesse tirado seu trono sem permissão. Raquel, claro, foi a primeira a notar sua mudança de atitude. «Desde quando você se interessa por faxineiras?» perguntou ela um dia, entrando sem bater, como sempre. «Não me interessa», respondeu Maurício, sem tirar os olhos do monitor. «Mentira! Eu vi como você ficou olhando para ela outro dia quando veio assinar os papéis do novo contrato». Maurício ficou em silêncio. Raquel cruzou os braços, se apoiou na borda da mesa e o encarou com aquela mistura de deboche e ciúmes que só ela sabia usar. «Não me diz que a história da mãe corajosa e da menina prodígio te emocionou. Que fofo!» «Para, Raquel!» Não, para! Desde o vídeo você tá estranho, calado. O que foi, Maurício? Não gostou de alguém te expor?» Maurício finalmente a olhou. Sua expressão não tinha mais a arrogância de antes. Estava cansado, irritado, um pouco perdido. «Não me expuseram, me ganharam. É diferente». Raquel piscou, surpresa com a sinceridade. «Você, o grande Maurício Almeida, admitindo derrota?» «Não é derrota, Raquel.
Só não esperava que fosse verdade. Ela deu voltas pelo escritório, como se procurasse algo. O que você não esperava era que o Brasil inteiro ficasse do lado de uma mulher com um esfregão e uma menina de tranças. Isso te doeu mais que a humilhação. Não te aplaudirem, não acreditarem em você. Maurício não respondeu. Sabia que ela estava certa. O que mais pesava era que pela primeira vez ele se sentiu pequeno. Não por insultos ou críticas, mas porque, no fundo, algo naquela menina o lembrou que havia coisas que o dinheiro não comprava. E isso o desmontava. Na manhã seguinte, ele pediu uma reunião com o RH. Quero que me contem tudo sobre Lúcia Santos. A vida dela, estudos, horários, qualquer coisa. Mas sem incomodá-la. Discretamente. A chefe de RH o olhou com estranheza. Algum problema com ela? Nenhum. Só quero saber se ela tem outras habilidades. Para quê? Estou pensando em oferecer outro tipo de trabalho. Algo mais compatível com a capacidade dela. A frase ficou no ar. Ele não tinha certeza do motivo. Culpa, admiração, necessidade de reparar o que quebrou? Não sabia. Só sabia que não podia deixar a situação como se nada tivesse acontecido. Dias depois, ele a viu no elevador. Ela saía com uma pasta na mão e expressão séria. Ele entrava com seu terno preto de costume. Cruzaram-se. Lúcia, disse ele antes que ela fosse embora. Ela parou. Olhou-o com a mesma calma de sempre. Sim? Quero falar com você. 5 minutos. Ela hesitou, mas acabou assentindo e o seguiu até o escritório. Sentada diante dele, Lúcia não parecia nervosa. Não tinha medo nem ressentimento, mas também não demonstrava simpatia. Apenas atenção. Maurício pigarreou. Estive pensando. O que aconteceu abriu meus olhos. Não só pela sua filha, que é impressionante, mas por você. Ela franziu a testa sem entender. Não sou de pedir desculpas, mas acho que você merece uma. Obrigada, mas eu não estava esperando isso. Eu sei. Por isso estou fazendo. Houve um silêncio desconfortável. Também queria saber se você estaria interessada em outro tipo de trabalho aqui. Não como faxineira. Algo diferente onde você possa contribuir mais. Lúcia o olhou com desconfiança. Por quê? Porque acho que você está desperdiçando seu talento. E porque vi que você não é o que todo mundo pensava. Ela pensou por alguns segundos. E você? É? A pergunta o deixou sem resposta. Lúcia se levantou, pegou sua pasta. Obrigada pela oferta. Vou pensar, mas se aceitar, não será por você. Será pela minha filha. E saiu, deixando-o sozinho com o seu silêncio. Maurício ficou sentado, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Respeito. Mas não por ele, por ela. E isso, no mundo dele, era algo completamente novo. Lúcia não dormia bem desde o incidente na sala de reuniões. Não por medo nem por arrependimento, mas porque tudo ao seu redor mudou tão rápido que ela mal conseguia acompanhar. O celular não parava de tocar. Todo dia surgia uma nova entrevista, uma bolsa de estudos, uma ligação de alguém querendo contar sua história. Pessoas que nunca haviam mostrado interesse nela antes. Agora, as pessoas se aproximavam com sorrisos exagerados. Alguns vizinhos do prédio a cumprimentavam. Outros apenas a olhavam torto, como se achassem que ela tinha ficado rica da noite para o dia. Camila, por sua vez, continuava a mesma. Brincava com seu caderno de idiomas, comia pão com doce de leite à tarde e se empolgava toda vez que aprendia uma palavra nova. Mas Lúcia já sentia que não estavam mais sozinhas. Havia muitos olhares sobre elas, e nem todos eram bons. Foi numa quinta-feira à tarde, logo após Lúcia sair de seu turno, que ela recebeu uma ligação direta da sede da empresa. Uma mulher com voz firme disse que o Sr. Maurício Almeida a esperava em seu escritório às 18 horas para uma proposta formal. Lúcia não perguntou mais, não era boba. Sabia que Maurício não estava oferecendo um favor por pura bondade. Chegou pontualmente. Não se arrumou muito. Vestiu uma blusa limpa, prendeu o cabelo e passou um perfume baratinho, aquele que guardava para ocasiões especiais. Entrou no prédio com um passo firme. Os recepcionistas já a conheciam, mas dessa vez a cumprimentaram diferente, como se soubessem que algo havia mudado. E sabiam sim, todos sabiam. Subiu no elevador sem falar com ninguém. Quando as portas se abriram no último andar, Raquel já estava lá,
parada perto da recepção executiva, com seu vestido branco impecável e um olhar cheio de desconfiança. "Então você é a Lúcia", disse ela sem se apresentar, como se quisesse deixar claro quem mandava ali. "Sim, sou eu", respondeu Lúcia sem se intimidar. "Não achei que uma faxineira tivesse tempo para reuniões importantes. E eu não achei que em escritórios tão chiques se falasse com tanto veneno." Raquel deu um sorriso sem graça. "Tá, você é boa. Não demore." Apontou para a porta de vidro. "Maurício tá te esperando." Lúcia entrou sem olhar para trás. Ao fechar a porta, sentiu a mudança no ar. Era outro mundo. Escritórios de luxo, janelas enormes, poltronas de couro, café quente na mesinha de centro e Maurício de pé, olhando pela janela, como se fosse uma cena ensaiada. "Obrigado por vir", disse ele sem se virar. "Você me chamou." "Verdade. Te incomoda se nos tratarmos por tu?" Lúcia deu de ombros. "Depende." Maurício finalmente se virou e apontou para a poltrona à frente de sua mesa. Lúcia sentou sem dizer nada. Ele fez o mesmo. "Estive pensando no que tu disse da última vez, que se aceitasse algo, seria pela tua filha. É isso, nada mudou. Pois bem, hoje quero te oferecer algo sério. Não é caridade, não é prêmio, é uma oportunidade." Lúcia o encarou, esperando. No setor de desenvolvimento empresarial, abriu uma vaga administrativa. Envolve gerenciamento de documentos, organização de arquivos digitais, apoio em logística e um pouco de redação. O salário é 6 vezes maior que o teu atual. Horário de escritório, plano de saúde completo e possibilidade de crescimento. Lúcia ergueu as sobrancelhas, surpresa, mas sem demonstrar emoção. "Por que eu?" "Porque já vi que tu sabe mais do que aparenta. Porque ensinou tua filha o que escolas de elite não conseguiriam. E porque preciso de gente nesta empresa que pense diferente. E não é porque todo mundo te viu passar vergonha na internet?" Maurício a olhou, sério. A pergunta não irritou, pelo contrário. "Pode ser. Mas não tô aqui para defender meu orgulho. Tô aqui porque se tu conseguiu o que conseguiu com tão pouco, quero ver o que pode fazer com mais ferramentas." Lúcia cruzou os braços. "E o que mais vem com essa oferta?" "Camila vai ter uma bolsa integral no Instituto Internacional de Talentos. Idiomas, tecnologia, acesso a materiais de alto nível, transporte privativo, almoço diário e um tutor que vai acompanhá-la no processo todo. Já falei com a diretora, só falta a tua assinatura." Foi aí que Lúcia sentiu algo diferente. Não era emoção nem desconfiança. Era vertigem. Tudo parecia bom demais. E quando algo parece bom demais, geralmente vem com armadilha. "Qual é a pegadinha?" Maurício sorriu. "Não tem pegadinha, mas entendo tua dúvida. Só quero que pense nisso como um passo. Se depois não gostar, é livre para ir embora. Não perde nada em tentar." Lúcia ficou em silêncio. Respirou profundo. Na cabeça tudo se misturava. Os anos limpando banheiros, as madrugadas sem dormir, Camila perguntando coisas que ela não sabia responder. Sua filha merecia mais. Ela também. "Tá bem, aceito. Mas com uma condição." Maurício ergueu o olhar, curioso. "Não quero que me vejam como um favor que tu fez, nem que ache que me deva algo. Vou trabalhar e ganhar cada centavo." "Disso não tenho dúvida", disse ele sem hesitar. Os dois se levantaram, apertaram as mãos, nada de discursos, abraços ou agradecimentos falsos, só respeito. Quando saiu do escritório, Raquel ainda estava lá, observando, mas dessa vez não disse nada. Apenas a viu passar. Sua expressão já não era de deboche. Era algo mais perigoso. Uma mistura de ciúmes e raiva. Naquela noite, Lúcia contou tudo a Camila. A menina não pulou, não gritou, só arregalou os olhos. Surpresa! "Então vou para uma escola nova?" "Sim, uma onde tem crianças como tu, que aprendem rápido, que querem saber mais." "E tu vai trabalhar em escritório?" "Sim, filha. Chega de esfregão." Camila abraçou, e pela primeira vez em muito tempo, Lúcia chorou. Não de tristeza ou frustração, mas porque sentiu que depois de tantos anos lutando sem ser vista, alguém tinha aberto uma porta. E dessa vez, ela não deixaria fechar. O primeiro dia na nova vida de Lúcia começou às 6.
Acordou antes do despertador. Dormiu pouco, mas não por insônia. Era aquela ansiedade estranha que se sente quando algo grande está para acontecer. Quando você sabe que sua vida vai mudar, mesmo sem saber como. Abriu os olhos e viu Camila, deitada ao seu lado, abraçando um dicionário. Adormeceu lendo. Levantou-se com cuidado para não acordá-la. Foi até a cozinha e ligou a chaleira. Enquanto preparava o café, pensava em tudo que precisava aprender. Nunca tinha usado um sistema de escritório. Não sabia mexer em planilhas, plataformas digitais ou arquivos na nuvem. Mas ia aprender. Mesmo que precisasse virar noites, mesmo que as mãos tremessem ao tocar o computador. Às 7 horas, Camila já estava pronta. Usava um uniforme novo, bem passado, mochila de rodinhas, trancinhas fininhas e olhos brilhando de empolgação. "Tô bem assim, mãe?" "Tá linda." Pegaram um transporte enviado pela escola, uma van branca com o logo do instituto. O motorista cumprimentou Camila como se já a conhecesse. Quando entraram, havia 2 outras crianças, loirinhas, bem vestidas, com mochilas que pareciam de catálogo. Camila as cumprimentou com um sorriso. "Oi, vocês também vão para o Instituto Internacional?" As crianças a olharam de canto de olho, apenas assentiram. Uma delas pegou um tablet e fingiu que estava ocupada. Lúcia notou a reação, mas não disse nada. Só acariciou as costas da filha. O trajeto durou meia hora. A escola ficava em uma área nobre da cidade, com casas modernas e jardineiras cheias de flores. O portão do colégio era automático, as paredes altíssimas. Camila desceu, sem medo. Mas Lúcia ficou com o estômago apertado. Viu da filha entrar no prédio com uma mulher de crachá que a recebeu com uma pasta na mão e um sorriso protocolar. "Não se preocupa, mãe." Camila acenou da entrada, mandando um beijo. "Vou ficar bem." Lúcia apenas assentiu. Depois de deixar Camila, foi direto para o novo trabalho. Pela primeira vez, cruzou as portas do prédio sem o uniforme de faxineira. Usava uma blusa azul clara, calças formais emprestadas e uma pasta debaixo do braço. Sentia-se estranha, como se usasse sapatos alheios. Ao passar pela recepção, vários funcionários a olharam surpresos. Alguns a reconheceram, outros pensaram que era nova. Subiu ao 3º andar, onde ficava a área administrativa. Lá, fui recebida por uma mulher de uns 45 anos, cabelo curto e óculos grossos. "Tu deve ser a Lúcia, né?" "Sim, prazer. Eu sou Miriam, tua supervisora. Vou te explicar como funciona tudo." O tom de Miriam era amigável, mas sério, profissional. Mostrou a mesa de Lúcia, o usuário do computador, os sistemas que usavam, as senhas básicas, entregou uma agenda, um manual e uma xícara de café. "Se travar em algo, me pergunta. Aqui ninguém nasce sabendo." Lúcia respirou mais aliviada. Passou a manhã aprendendo. O teclado, no início, parecia complicado. Os dedos se atrapalhavam, apertava teclas erradas, mas ela tinha boa memória. Anotava tudo num caderno e, aos poucos, começou a entender como arquivar documentos, organizar agendas, enviar e-mails, subir relatórios. Era tudo novo, sim, mas nada impossível. O que foi difícil foi o ambiente. Cada vez que alguém passava por perto, ela ouvia murmúrios. Uma mulher jovem, de óculos, cochichou para outra. Essa não era a faxineira? Um homem de gravata vermelha a encarou como se buscasse sinais de falsidade no seu rosto. Raquel, claro, não demorou a aparecer. Entrou na área como quem entra em seu território. Salto alto, vestido justo, sorriso cortante. Caminhou direto até a mesa de Lúcia. "Oi, como tá indo o teu primeiro dia no teu novo degrau?" Lúcia a olhou com calma. "Aprendendo, como todo mundo no começo." Raquel deu uma risadinha nasal. "Que bom, só se certifica de não errar. Aqui os erros não se varrem, se notam." E foi embora. Assim, sem mais. Lúcia sentiu os olhares de todos, mas não se abalou. Focou na tela e continuou digitando. Não ia deixar ninguém a fazer sentir-se menos. Não de novo. Naquela tarde, Camila voltou na van com a cabeça cheia de ideias. "Mãe, minha sala tem lousas eletrônicas e a biblioteca parece uma livraria gigante. Me deixaram falar em 3 idiomas para me apresentar. A professora disse que nunca viu nada igual. Tu sabia que eles têm um laboratório de inteligência artificial e usam realidade virtual para aulas de história?" Ela a ouvia com atenção,
sorrindo enquanto esquentava arroz no fogão. E as crianças? Se deu bem com elas? Camila deu uns ombros. Mais ou menos. Alguns perguntaram se minha mãe era famosa. Um disse que eu não pareço ser dali. Mas não ligo. A professora é legal. Me deu um livro de russo que eu nunca tinha visto. Lúcia sentiu um nó na garganta. Sabia que nem tudo seria fácil, mas também sabia que sua filha tinha algo que muitos não tinham: clareza. Seja tu mesma, filha. Não precisa se parecer com ninguém. O importante é o que tu carrega aqui. Tocou a testa de Camila. Camila sorriu e correu para o quarto com o livro novo debaixo do braço. Naquela noite, enquanto lavavam a louça juntas, Lúcia recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Dizia apenas: não confie em todo mundo. Tem gente querendo te ver cair. Ela leu 3 vezes, mas não respondeu. Ficou em silêncio. Desligou o celular e continuou esfregando um prato como se nada tivesse acontecido. Porque se havia algo que aprendera na vida, era que a desconfiança não se grita, se guarda e se usa quando necessário. Raquel sempre foi daquelas que não falam alto, mas puxam os cordéis com elegância. Daquelas que sorriem com os lábios, mas não com os olhos. Era boa no que fazia. Tinha anos trabalhando com Maurício. Conhecia cada canto da empresa, cada fraqueza na estrutura e, acima de tudo, conhecia as pessoas. Sabia quem dizia sim por medo, quem calava por conveniência e quem precisava cair para que ela subisse mais. E agora, Lúcia era uma ameaça. Não dizia isso em voz alta, mas se notava em cada gesto, no tom com que mencionava o nome dela, na forma como alongava o L de Lúcia, como se sentisse nojo. Nos comentários que soltava pelos corredores, o suficiente para plantar dúvidas sem parecer direta. Dizem que ela não terminou a universidade, né? Cochichou para uma das assistentes, enquanto fingia pegar um café na sala de convivência. Acho que não. Estranho uma pessoa sem formação ter acesso a informações sigilosas da empresa, completou Raquel antes de sair com seu passo elegante. Isso foi só o começo. Em menos de uma semana, 3 funcionários de departamentos diferentes começaram a receber e-mails com links anônimos. Todos levavam para o mesmo lugar, uma conta recém-criada nas redes sociais. Sem nome, sem foto, com apenas uma postagem. Era uma imagem antiga, claramente uma captura de tela, mostrando Lúcia numa manifestação universitária, megafone na mão, cercada de jovens com cartazes. A legenda dizia: essa é a imagem que a empresa quer projetar. A mensagem era clara: fazer Lúcia parecer uma encrenqueira, uma mulher que agitava multidões, alguém perigosa num ambiente corporativo, o tipo de pessoa que, para alguns, não deveria estar atrás de uma mesa, mas segurando uma vassoura. Um dos responsáveis pelo RH levou a imagem diretamente à chefe. O que fazemos com isso? Nada, respondeu a chefe. Não há nenhuma infração. É o passado dela. Não tem relação com o trabalho atual. Mas isso não deteve Raquel. No dia seguinte, durante uma reunião de diretores, ela soltou o que parecia uma observação casual. Já revisaram os antecedentes de todos os novos funcionários? Ultimamente tivemos muito movimento e não gostaria que passasse despercebido alguma pessoa instável. Maurício, presente na reunião, a olhou de soslaio. Não disse nada, mas não era bobo. Sabia a quem ela se referia. Depois veio o segundo golpe. Numa tarde, Lúcia recebeu uma notificação em seu e-mail. Estava convocada para uma reunião de revisão de tarefas por inconsistências na documentação do setor. Em teoria, era algo rotineiro, mas, ao entrar na sala de reuniões, onde 3 pessoas do RH a esperavam, percebeu que a coisa era diferente. Queremos falar sobre esses arquivos, disse uma delas, entregando-lhe algumas folhas. Há documentos duplicados, datas que não batem e assinaturas escaneadas em vez de originais. Lúcia pegou as folhas, revisou rapidamente e reconheceu seu trabalho, mas havia coisas que ela não alterara. Eu subi essas informações, sim, mas os arquivos já vieram assim. Eu só os organizei. Quem te entregou esses arquivos? A senhorita Norma, do 6º andar. Uma das mulheres assentiu e fez uma anotação. Não se preocupe, não é uma acusação. Só estamos revisando.
Mas você sabe que, por política, qualquer alteração em documentos é motivo de investigação. Lúcia não respondeu. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque já entendia de onde vinha aquilo. Saiu da reunião com o coração acelerado. Esse tipo de jogo sujo não era novidade para ela. O que doía era saber que as pessoas preferiam destruir a dar uma chance. No dia seguinte, encontrou um envelope sem remetente em sua mesa. Dentro, havia uma única folha. O sucesso fácil também tem um preço. Cuidado com o que faz. Não havia assinatura, apenas essa frase. Lúcia respirou fundo. Não ia fugir, não ia desistir. Sabia o que valia, mas entendeu algo importante. Já não estava em um terreno justo. Naquela tarde, ao buscar Camila na escola, a filha a recebeu mais calada que o normal. Tudo bem, filha? Sim, só que hoje ninguém quis fazer grupo comigo na aula de ciências. Por quê? Uma menina disse que só me aceitaram porque tu apareceu na TV e que eu só quero chamar a atenção. Lúcia sentiu um aperto no peito, mas sorriu com calma. E tu disse o quê? Nada. Mudei de lugar e trabalhei sozinha. Minha maquete foi a melhor. Isso é que eu gosto. Tu não tá aqui para agradar todo mundo. Tá aqui para aprender. Camila a olhou com uma mistura de orgulho e de tristeza. A ti também te tratam estranho no trabalho, né? Lúcia acariciou o cabelo da filha. Às vezes, mas eu não vim para fazer amigos. Vim para construir algo. Em outro canto do prédio corporativo, Raquel observava de seu escritório. Estava vendo a câmera de segurança em seu tablet, onde Lúcia aparecia entrando na recepção com passos tranquilos. Não gostava daquela mulher. Ela não se abalava, não reclamava, não chorava no banheiro como outras, não desistia. Tu te acha muito forte, então vamos ver até onde aguenta. Para ela, isso era só o começo. Era sexta-feira, o céu estava cinza e a cidade parecia mais lenta que o normal. Lúcia terminara seu expediente um pouco mais cedo porque precisava pegar uns documentos no RH. Caminhava pelo corredor longo do andar executivo, quando, ao dobrar a esquina, quase esbarrou em Maurício. Desculpa, disse ela, dando um passo para trás. Eu que peço desculpas, respondeu ele, surpreso por vê-la ali. Por um momento ficaram em silêncio. Não era constrangedor, mas era estranho. Era a primeira vez que se cruzavam sem mais ninguém por perto, sem assistentes ou olhares ao redor, só eles, num corredor vazio com luzes brancas. Como tá indo? Perguntou ele por fim com voz sincera. Bem, aprendendo. Às vezes parece que estou estudando outro idioma, mas não reclamo. Maurício sorriu. E a Camila? Feliz, mas às vezes volta meio séria. Algumas crianças não se comportam tão bem. Imagino, quando alguém se destaca, é mais fácil julgar do que entender. Lúcia a olhou diretamente, com aqueles olhos que não precisavam explicar muito. Tu sabe disso, né? Ele assentiu, sem se ofender. Depois, fez um sinal com a cabeça. Vem comigo um segundo. Quero te mostrar uma coisa. Ela hesitou, mas o seguiu. Desceram as escadas até o subsolo, onde ficavam as oficinas de inovação da empresa. Maurício usava aquele lugar como refúgio. Lá, não havia ternos nem protocolos, só projetos, ideias, telas e maquetes de produtos que ninguém conhecia ainda. Aqui tudo começou, disse ele, abrindo a porta com sua impressão digital. Lúcia entrou e olhou tudo com atenção. Era um mundo diferente. Algumas paredes eram cobertas de quadros brancos, outras com papel pardo cheio de frases e fórmulas. Numa esquina havia uma mesa com copos descartáveis, restos de pizza e garrafas vazias. Tudo era um caos, mas um caos organizado. Tu criou tudo isso? Não tudo, mas foi aqui que fizemos a primeira versão do app que nos deu o primeiro 1 milhão. Éramos 5, trabalhávamos até às 3 da manhã, comíamos mal, dormíamos pior, mas acreditávamos no que fazíamos. Lúcia se aproximou de uma parede onde havia uma foto antiga em preto e branco, colada com fita isolante. Era Maurício, 10 anos mais jovem, com barba mal feita e um notebook quebrado à sua frente. Ele sorria de boca aberta, como se tivesse ganhado na loteria. Não parecia milionário. Nem de longe.
Morava em um quarto com goteiras, tomava banho na casa de um amigo porque não tinha água na minha. E o que mudou? Maurício baixou o olhar. Funcionou. Aí vieram os ternos, as entrevistas, as contas bancárias. Comecei a falar diferente, a andar diferente e, de repente, já não sabia quem eu era de verdade. Lúcia não respondeu, só o encarava. Naquele momento, Maurício notou algo estranho. Não era um olhar de admiração, era de entendimento, como se ela soubesse exatamente do que ele falava. Sabe, disse ela, quebrando o silêncio. Quando Camila fez 5 anos, aprendeu a ler sozinha. Me contou numa tarde enquanto eu lavava roupa. Leu uma receita de um pacote de arroz, e eu não sabia se chorava ou ria. Naquele dia, percebi que ela era diferente, e que se eu não fizesse algo, o mundo ia engoli-la viva. Maurício a ouvia em silêncio, não com cara de chefe, mas como se pela primeira vez realmente escutasse alguém. Às vezes não tinha dinheiro nem para comprar folhas brancas. Então pegava as que os executivos jogavam fora depois das reuniões. Eu limpava e usávamos o verso para ela escrever. Maurício sentia um nó no estômago. De repente, seu escritório, seu relógio caro, seu celular novo, tudo parecia fora de lugar. Tu é forte, disse ele sem pensar. Lúcia negou a cabeça. Não sou forte, sou mãe, e ser mãe não te deixa desistir. Os dois ficaram sem fala. Não havia tensão, mas algo mais suave, mas humano, como se enfim se vissem sem rótulos. Por que me trouxe aqui? Perguntou Lúcia depois de um tempo. Maurício hesitou, mas acabou dizendo. Porque percebi que te vi com olhos errados, como se fosse um caso raro, um fenômeno viral, mas tu é uma pessoa, e preciso começar por te entender, não por te explicar. Lúcia o olhou com os olhos semicerrados, como se quisesse ter certeza de que não era um truque. Então comece escutando. Não sou uma história bonitinha para limpar tua imagem. Sou uma mulher que trabalha e quer o melhor para a filha. Nada mais, nada menos. Entendido, respondeu ele. Naquele momento, o celular de Lúcia tocou. Era Camila. Oi, filha, tá tudo bem? Sim, já vou para aí. Tá, já terminei. Desligou e se levantou. Obrigado por me mostrar isso, mas preciso ir. Maurício a acompanhou até a saída. Quando chegaram ao elevador, ele abriu a porta. Ela entrou e antes que a porta se fechasse, disse sem olhar para ele. Tu não é tão ruim quanto parece, mas também não se acostuma. Maurício sorriu. Um sorriso verdadeiro, daqueles que ele não usava há muito tempo. Enquanto o elevador subia, Lúcia ajeitou o cabelo e pensou no que acabara de acontecer. Não sabia se podia confiar nele, se estava baixando a guarda ou apenas cansada de estar na defensiva. Mas uma coisa ela sabia. Aquele homem não era o mesmo que riu na sala de reuniões. E ela também não era a mesma que entrou pedindo licença com a filha de mãos dadas. Algo começara. E embora não tivesse nome, nem fosse amor, nem se notasse à primeira vista, estava ali. Um vínculo, que não foi buscado, mas se formou quando menos se esperava. As coisas no escritório não pareciam diferentes por fora, mas por dentro algo já não cheirava bem. Desde que Lúcia aceitou o novo cargo e começou a trabalhar lado a lado com o pessoal de confiança, havia uma tensão no ar. Não se via, mas se sentia. Como quando você sabe que alguém te observa, mesmo sem poder provar. Raquel sentia isso mais que todos, e isso a deixava furiosa. Maurício já não a olhava como antes. Não buscava sua aprovação, nem pedia conselhos como fazia. Desde a chegada de Lúcia e tudo que sua história provocou, as prioridades do chefe mudaram. E isso, para alguém como Raquel, era um problema. Um que ela não estava disposta a deixar crescer. Então ela apertou o plano. Numa tarde, logo após uma reunião onde Maurício elogiou o trabalho de Lúcia na frente de vários diretores, Raquel ficou na sala por alguns segundos a mais. Tinha uma pasta nas mãos e um sorriso que ninguém entendia. Algo mais? Perguntou um dos sócios antes de sair. Não, só atualizando relatórios, sabe, o de sempre. Aquela pasta era o começo de tudo. Raquel vinha coletando e-mails, relatórios, capturas de tela e detalhes administrativos desde que Lúcia começou no novo cargo. Fez tudo às escondidas, usando seu acesso como sócia da empresa. Era um jogo sujo, sim, mas bem planejado. Não queria destruir Lúcia de um golpe só. Queria que parecesse que a queda vinha sozinha, como se fosse culpa dela.
como se ela simplesmente não desse conta. O movimento foi silencioso. Primeiro começou a mandar e-mails com dúvidas para outros executivos. Frases curtas como: alguém confirmou se Lúcia assinou os termos de confidencialidade? Soube que ela acessou arquivos que não eram de sua alçada. Ou: quais medidas tomamos se uma pessoa nova manipula dados internos sem supervisão direta? Tudo era apresentado como preocupação, não como acusação, mas os rumores já estavam plantados. Depois veio a armadilha. Raquel contatou em segredo Vitor, um jovem analista que trabalhava no mesmo andar que Lúcia. Não era má pessoa, mas era ambicioso, do tipo que acha que qualquer contato com alguém importante pode ser sua chance de subir na vida. Preciso de um favor simples, disse Raquel numa manhã, enquanto tomavam café na cafeteria do prédio. Claro, o que precisar, respondeu ele com o rosto iluminado pelo elogio. Tem uns arquivos que quero que você copie numa pasta compartilhada. Não pergunta. Só sobe como se fosse teu, depois apaga o rastro. Eu cuido do resto. E isso não é arriscado? Você tem medo de trabalhar diretamente com uma sócia? Vitor engoliu seco. Não, de jeito nenhum. Ele fez isso no dia seguinte. E exatamente como Raquel planejou, Lúcia ficou no meio do fogo. Na segunda, às 11h17, seu telefone tocou. Era o RH. Lúcia, precisamos que venha à sala de conformidade interna. É urgente. Ela desligou sem entender, e em menos de 5 minutos estava diante de uma mesa onde a esperavam 3 pessoas com rostos sérios. Uma delas estava segurando a mesma pasta que Raquel mostrou dias antes. Temos evidências de que teu usuário acessou arquivos financeiros fora dos seus permissos, arquivos confidenciais de nível diretivo. Lúcia gelou. Que arquivos? Relatórios de movimentação de contas, documentos com assinaturas escaneadas, contratos de fornecedores que você não devia ter visto. Eu não abri nada disso. Então alguém usou tua conta. Isso não é possível. Nunca compartilhei minha senha. A mulher que segurava a pasta a olhou com firmeza. Lúcia, isso é sério. Por norma interna, qualquer acesso não autorizado é uma infração grave. Vamos iniciar uma investigação formal. Enquanto isso, tu tá suspensa temporariamente de forma preventiva. Lúcia apertou a mandíbula. E o que isso significa? Que, a partir de agora, tu não pode entrar na empresa até que a situação seja esclarecida. Vai precisar entregar teu crachá e esperar o resultado da análise. E se for um erro? E se alguém fez de propósito? Por isso, investigamos. Mas, por enquanto, tu não pode continuar trabalhando aqui. Lúcia saiu da sala sem dizer uma palavra. Não chorou, não gritou, não pediu explicações. Apenas foi embora. No corredor, viu de relance Raquel parada perto do elevador, segurando uma xícara de café e com aquele sorriso forçado de quem já se sente vitoriosa. Problemas? Perguntou Raquel, fingindo surpresa. Lúcia olhou com frieza. Não te preocupa, sem me virar sozinha. E foi embora, sem dar a ela o prazer de vê-la desmoronar. Naquela tarde, Camila voltou da escola e encontrou a mãe sentada no sofá, olhando para a parede. Ainda estava de sapatos, mas com um olhar distante. O que foi, mãe? Lúcia não queria preocupá-la, mas também não tinha ânimo para fingir. Fui suspensa do trabalho. Dizem que fiz algo que não fiz. Camila sentou ao lado dela. E agora, o que tu vai fazer? Esperar, e enquanto espero, pensar. Não vou desistir. Camila pegou a mão da mãe. Se te ajuda, na escola também me disseram hoje que eu não pertenço. Lúcia olhou com os olhos marejados. Quem disse isso? Uma menina. Mas eu me defendi. Respondi em japonês. Ela ficou com cara de "o que ela disse?" Ri sozinha. Lúcia não conseguiu segurar um sorriso. Você é mais valente que eu. Não, só puxei a quem. Maurício ficou sabendo naquela mesma noite. Estava revisando e-mails quando viu o relatório da suspensão. A princípio pensou que era um erro. Ligou direto para o RH. Quem autorizou isso? É parte do protocolo, senhor. Houve uma violação de acesso. E já tem certeza que foi ela? Não, mas o sistema indica a conta dela. Enquanto não se provar o contrário, ela está suspensa. Maurício desligou sem dizer mais. Ficou sentado diante da tela, com a testa franzida e o estômago apertado.
Não gostava de como aquilo soava. E embora ainda não tivesse provas, uma ideia começava a se formar na cabeça dele. Não foi um erro, foi um golpe planejado. E ele já sabia muito bem de quem vinha. Maurício nunca adoecia, nem resfriado pegava. Dizia que isso era coisa de quem não se cuidava. Dormia pouco, comia quando dava, vivia com o estresse no máximo, mas o corpo aguentava. Sempre aguentava, até que não aguentou mais. Tudo começou com uma dor nas costas. Depois vieram tonturas, uma tosse seca que não o deixava dormir. O médico da empresa disse que era só cansaço, que precisava descansar. Maurício riu. Descansar e deixar que roubem minha empresa enquanto durmo? Mas naquela mesma semana, durante uma reunião com o conselho, as mãos tremeram, a voz falhou, a vista embaçou. Ele caiu sentado na própria cadeira, diante de todos, pálido como papel. Levaram-no para o hospital. O diagnóstico foi claro: pneumonia severa com complicações, sistema imunológico debilitado, estresse crônico, hipertensão descontrolada. O médico foi direto: ou você para, ou seu corpo vai parar por ti, e ele já está fazendo isso. Maurício ficou internado, sozinho, numa sala branca, sem barulhos, sem e-mails, sem reuniões, sem nada. A notícia se espalhou rápido pela empresa. Alguns fingiram preocupação, outros aproveitaram para mover suas peças. Raquel, claro, foi a primeira a reagir. Estou pronta para assumir as funções enquanto Maurício se recupera. Já tenho experiência, conheço as operações, não quero que a empresa pare por isso. Ninguém disse não. Ninguém perguntou mais. Assim, Raquel sentou na cadeira do chefe, enquanto ele mal conseguia se sentar na cama sem sentir vertigem. Nos primeiros dias, Maurício esperava ligações, visitas, alguma mensagem dos sócios. Não veio nada. Nem da família. O pai morava em Porto Alegre, com quem não falava há anos. O irmão estava na Austrália. A maioria dos amigos só o procurava para fechar negócios. Agora que estava fora do jogo, simplesmente sumiram. Tinha dinheiro, claro, muito, mas isso não aquecia o quarto, não trazia água, não ajudava a ir ao banheiro sem as pernas tremerem. Numa noite, enquanto tentava dormir, sentiu algo apertando por dentro. Não era o peito, era mais fundo, como uma tristeza antiga guardada por anos. Era a primeira vez que se sentia assim, realmente só. E então, como se o destino soubesse que ele não aguentava mais, a porta se abriu. Era Camila. Entrou com passos pequenos, mas firmes, mochila nas costas e um sorriso suave. Oi, Maurício. Ele olhou sem entender. O que tu tá fazendo aqui? Vim te ver. Atrás dela apareceu Raquel, com uma bolsa de pano numa mão e um copo térmico na outra. Boa noite. Maurício tentou se levantar. Tossiu. Lúcia deixou suas coisas numa cadeira e caminhou para a cama. Quem avisou vocês? O seu assistente. Vi ele chorando no corredor do prédio. Perguntei e ele me contou tudo. Camila tirou da mochila 2 livros e os mostrou. Trouxe leitura em 3 idiomas, para tu não ficar entediado. Maurício deu um sorriso fraco, mas sincero. Não acredito que vocês estão aqui. Eu acredito, disse Lúcia servindo um pouco de chá quente. E a empresa, como tá? Maurício suspirou. Raquel já tomou conta de tudo, né? Lúcia não respondeu, mas seu silêncio disse tudo. Naquela noite, elas ficaram com ele. Lúcia sentou na cadeira e Camila se encolheu no sofá com uma coberta. Maurício dormia em intervalos. Quando acordava, via Lúcia lendo para a filha, Camila desenhando mapas numa caderneta ou apenas o teto, em paz. Depois de anos cercado de luxo, era a primeira vez que se sentia verdadeiramente acompanhado. No terceiro dia, a febre cedeu. A tosse já não era tão forte. O médico disse que ele estava respondendo bem ao tratamento. Continue cercado de coisas boas, isso ajuda mais que remédios, disse com um sorriso. Raquel, enquanto isso, começava a sentir que algo lhe escapava. Não gostava que Maurício estivesse melhorando, menos ainda que Lúcia estivesse por perto. Essa mulher se mete onde não é chamada, disse a Victor, seu cúmplice. O que vamos fazer? Esperar o momento certo.
Quando Maurício voltar, não vai encontrar a empresa como deixou, e ela não vai ter onde sentar. Mas Raquel não sabia que Maurício já não pensava como antes. Naquela mesma tarde, Lúcia levou uma sopa num pote. Tá meio sem graça, mas é de frango de verdade, não desses caldinhos de hospital. Maurício olhou. Por que você faz tudo isso? Lúcia pensou por um segundo. Porque você foi o primeiro a acreditar na Camila, mesmo que no começo não acreditasse em mim. Eu errei com vocês. Sim, mas teu erro mudou muita coisa, e isso vale. Camila entrou no quarto cantando baixo em francês, subiu na cama e se aninhou ao lado de Maurício sem medo. Você tá melhorando rápido. Tua pontaria é boa, chegou bem na hora que eu mais precisava. Ela olhou e disse algo que o deixou gelado. Isso significa que já somos amigos. Maurício não soube o que responder. Lúcia sim. Isso significa que tu não tá mais sozinho, Maurício, e isso é diferente, né? Ele assentiu, com os olhos marejados, porque enfim, depois de tanto tempo, subindo, entendeu algo que o dinheiro nunca ensinou. Às vezes é preciso cair para que alguém te ajude a levantar e ficar. A manhã começou tranquila. Maurício já não tinha febre. A tosse diminuíra e as cores voltavam aos poucos ao seu rosto. O hospital ainda o mantinha em observação, mas os médicos diziam que o pior já passara. Dava para notar. Ele dormia melhor, falava mais, até brincava com as enfermeiras. Mas, naquele dia, algo diferente parava no ar. Desde cedo, Maurício estava inquieto, não pela saúde, mas pelo que acontecia lá fora. Doía não poder fazer nada enquanto Raquel jogava às escondidas na sua ausência. Ele já desconfiava. Vira movimentações estranhas nas contas internas, mudanças de pessoal, decisões tomadas sem consultar o conselho. Mas o que mais o incomodava era o que acontecera com Lúcia. Lúcia suspensa. Lúcia sentada ao lado de sua cama todas as noites desde que adoecera. Lúcia, a mesma que nunca pediu nada, e ainda assim cuidava dele mais que todos que diziam ser seus aliados. Por isso, quando a enfermeira trouxe o café da manhã e disse que ele tinha permissão para receber visitas sem limite, Maurício pegou o celular e ligou. "Onde tu tá?" perguntou a Lúcia. "Em casa." "Tô bem." "Sim, melhor que nunca." "Pode vir hoje?" "Não quero te ver como cuidadora. Quero falar contigo como quem tu é. Uma pessoa importante para mim." Lúcia ficou em silêncio do outro lado. "Tô saindo." 1 hora depois entrou com Camila. Trazia pão fresco, uma bolsa com coisas de casa e sua expressão de sempre, serena, sem adornos. "Já tomou café?" "Sim, mas se tu trouxe pão, repito." Brincou Maurício. Camila riu, sentou no sofá do quarto e tirou um livro em alemão. Enquanto isso, Lúcia colocou o pão numa mesinha, pegou um guardanapo limpo e o partiu ao meio. "Como tá a recuperação?" "Não posso reclamar, mas o hospital não chega aos pés das tuas sopas." Ela sorriu, mas não disse mais nada. Maurício ficou olhando para ela. Por um momento, pensou em tudo o que vivera nas últimas semanas, e como, sem querer, aquela mulher que entrou numa reunião como faxineira se tornara seu refúgio. "Posso te perguntar uma coisa?" "Depende." Por que tu continua aqui?" "Como assim?" Por que tu continua vindo? Eu não sou mais teu chefe, nem teu salvador, nem o cara que te ofereceu uma casa. Sou um homem de pijama, meio careca de estresse e com olheiras que nem o dinheiro cobre. O que tu tá fazendo aqui, Lúcia?" Ela demorou a responder, não por medo, mas porque escolhi as palavras com cuidado. "Não venho por pena, se é o que tu pensa." "Eu sei." "Também não é por gratidão. Tu cumpriu o que prometeu, estamos quitas." "Então?" "Venho porque quero, porque tu não tá bem, porque te vi sozinho. E mesmo que tu ache que o mundo gira a teu favor, dá pra ver que ninguém mais gira contigo." Aquela frase o desmontou. Maurício baixou a cabeça, esfregou a testa. "Nunca pensei que ia precisar de alguém. Todo mundo precisa de alguém, só que alguns descobrem tarde." Camila do sofá ergueu os olhos. "Ah, eu também preciso dele." "De quem?" "Do Maurício." Maurício arregalou os olhos, surpreso. "Por quê?" Camila se levantou, caminhou até a cama, pegou a mão dele sem medo, como se o conhecesse a vida toda. "Porque tu também sabe muitas coisas como eu e nem todo mundo nos entende, mas tu me escuta e eu te entendo quando tu não diz nada."
Maurício engoliu seco. É o que tu acha? É. E tu é o único adulto que não fala comigo como se eu fosse bebê. Lúcia ficou em silêncio. Sua filha dissera mais em 30 segundos do que qualquer discurso motivacional de sua vida. Maurício acariciou o cabelo de Camila com cuidado. Tu é muito especial, sabia? Tu também. Só que não te dizem isso porque acham que tu já sabe. Maurício riu pela primeira vez em dias, uma risada aberta, do peito. Depois, olhando para Lúcia, soltou o que guardava desde que se sentiu abandonado naquela cama branca. Outro dia fiquei pensando, e se tudo isso foi para me fazer cair o 20? Cair o 20 do quê? De que o dinheiro não vai me cuidar, nem os tenos, nem os prêmios, nem os sócios. Que no fim, quando caí, não sobrou ninguém. Só vocês. Lúcia não disse nada, mas baixou o olhar. Ela entendia perfeitamente. E por isso quero que fiquem. Não só enquanto eu me recupero. Quero que estejam assim como agora, sem papéis, sem contratos, sem condições. Camila pulou. Isso quer dizer que podemos vir quando quisermos? Quero dizer que vocês têm permissão para entrar na minha vida, não só neste quarto. Lúcia respirou fundo. Seus olhos brilhavam, mas ela seguia firme. Não prometa coisas que não vai sustentar quando voltar para o teu escritório, Maurício. Não é uma promessa, é um gesto, um sincero. Então Camila abriu a mochila e tirou algo que ninguém esperava. Uma cartinha dobrada, escrita com canetinha azul e desenhos de estrelas. Camila entregou a carta ao Maurício. O que é isso? Algo que escrevi para ti ontem à noite. Ele abriu devagar. Era uma mensagem curta. Obrigada por ser diferente quando mais precisamos. Gosto de ti, mesmo que tu fique mais bonito sem gravata. Maurício soltou uma gargalhada. Lúcia tapou o rosto, rindo também. Tu és sempre tão direta assim? Perguntou ele. Só com quem eu gosto, respondeu Camila, séria. Naquele momento, o silêncio se encheu de algo que não se explicava com palavras. Não era amor ainda, nem família, nem um laço definido, mas era mais forte que qualquer rótulo. Era presença, a certeza de que, mesmo com tudo desmoronando lá fora, havia lugares onde se podia ficar. Maurício já não tinha cabos no braço, nem a bata folgada de hospital que tanto detestava. Ainda estava em recuperação, mas caminhava com mais força, tomava banho sozinho e até discutia com as enfermeiras por não o deixarem sair. Estava cansado daquele quarto, do cheiro de álcool gel e de ver sempre o mesmo canal de notícias em volume baixo. O que o mantinha tranquilo eram as visitas de Camila e Lúcia. Elas chegavam sem avisar, com coisas caseiras, livros novos, frutas cortadas e uma calma que não se comprava com nada. Numa manhã, assim que liberaram o uso do laptop, Maurício voltou a ser ele, ou pelo menos uma versão mais desperta, mais real, mais centrada. Abriu seus e-mails. Tinha mais de 1000, a maioria sem ler. Reuniões, relatórios, notificações de mudanças internas. Mas um chamou sua atenção. Um arquivo anexo com o assunto importante, revisão de contas internas, confidencial. Era de um dos contadores mais antigos da empresa, alguém que quase não falava, mas que fora leal desde o começo. Maurício abriu o arquivo. O que leu o fez gelar. Números alterados, pagamentos adiantados a fornecedores inexistentes, compras de equipamentos inflacionadas, contratos assinados em nome de outros departamentos, tudo feito na sua ausência, tudo sob a autorização de Raquel. Não precisava de mais provas. Naquele mesmo dia, fez o seu primeiro movimento. Ligou para o contador, agradeceu e pediu discrição. Depois, mandou uma mensagem curta ao seu advogado pessoal. Inicie uma auditoria interna. Não avise ninguém. Tenha o respaldo que precisamos. Fechou o laptop e olhou pela janela. O céu estava claro. Pela primeira vez em semanas, sentiu que tudo voltava ao lugar. Lá fora, na empresa, ninguém desconfiava de nada. Raquel continuava agindo como se o trono fosse dela. Dava ordens, ignorava opiniões e falava com a imprensa com a segurança de quem se sente intocável. Mas algo não já encaixava. Numa manhã, notou que alguns e-mails não chegavam, que chamadas importantes eram redirecionadas e que funcionários que antes a cumprimentavam com entusiasmo agora a olhavam com distância. O que está acontecendo?
Perguntou ao assistente. Não sei. Tem reuniões que também não estão me chamando. Raquel apertou os dentes. Quem está convocando? Acho que o Dr. Martínez, por ordem do Maurício. O rosto dela revelou tudo. Medo, raiva, surpresa. Sabia que Maurício era obstinado, mas não imaginava que ele se moveria tão rápido. Enquanto isso, Lúcia recebeu uma mensagem inesperada, de uma extensão interna. Dizia apenas: olha a pasta cinza que tu deixou na tua mesa antes da suspensão. Não mexeram nela. Lúcia não respondeu, mas sentiu algo acender dentro dela. No dia seguinte, foi à empresa por ordem direta do time jurídico. Estavam chamando ela para colaborar numa revisão geral, não para sancioná-la. Maurício não a avisou, mas garantiu que ela entrasse sem obstáculos. Ao chegar à sua antiga mesa, a pasta cinza ainda estava lá, exatamente onde a deixara. Abriu-a. Eram os relatórios que ela mesma trabalhou antes da acusação. Tudo em ordem. Mas em cima havia algo que não era dela. Uma folha com capturas de tela. Nelas, via-se claramente o acesso irregular ao sistema, pelo usuário de Vitor. Lúcia apertou o documento contra o peito. Não sorriu, não chorou, mas algo fez clique por dentro. Já não estava na defensiva. Agora, tinha como se defender. Naquele mesmo dia, Maurício a chamou. Tá livre hoje à tarde? Sim. Passa no hospital. Quero te falar algo pessoalmente. Quando chegou, ele estava sentado a uma tabelinha com 2 cafés prontos. Tá tudo bem? Sim, melhor que bem. Lúcia sentou e Maurício entregou um envelope branco. O que é isso? Um pedido de desculpas por escrito e um documento assinado que anula sua suspensão oficialmente com pedido de desculpas da empresa incluso. E uma oferta real para o cargo que tu merece. Ela abriu o envelope, leu rápido. Era verdade. Sem enfeites, sem promessas falsas. Tu fez isso? Eu só assinei. O resto tu conquistou sozinha. Mas sim, garanti que a verdade aparecesse. Ela olhou nos olhos. E a Raquel? Já não é o problema que era, mas ainda tem poder. Não vai cair sem lutar. Eu nasci preparada, só que ninguém tinha me dado chance de mostrar. Maurício assentiu com uma expressão que misturava admiração e culpa. Sabe, achei que tu era só um capítulo na minha história. Uma anedota passageira. Mas tu virou parte do livro todo. Não sei se isso te assusta, mas a mim me abala. Respirou fundo. Não me assusta, mas também não me deslumbra. Já passei por muito para acreditar em contos de fadas. Não tô pedindo para tu acreditar. Só para continuar caminhando comigo, nem que seja mais uns passos. Houve um silêncio longo, tranquilo, carregado. Camila entrou neste momento com um pirulito na mão. Já contou para ela? Contou o quê? Que minha mãe é mais forte que tu e que se não valorizar ela, tu vai ficar sozinho de novo. Lúcia tapou o rosto, embaraçada. Camila, por favor. Maurício caiu na gargalhada. Tu és sempre tão direta assim? Só com quem eu gosto. Maurício se abaixou, olhou nos olhos dela e estendeu a mão. Então posso te ver de vez em quando, chefinha? Camila pensou um instante e assentiu, séria. Sim, mas sem gravata. Lúcia riu alto, Maurício também. E assim, entre verdades duras e gestos sinceros, algo começou a mudar. Não era uma reconciliação romântica, era algo mais valioso, o começo de uma nova forma de estar. Sem mentiras, sem cargos de poder, sem dívidas pendentes, só eles, construindo do zero, como se faz com as coisas que realmente valem a pena. No primeiro dia que Maurício voltou ao escritório, ninguém esperava. Não avisou, não postou nada, não mandou e-mail. Apenas chegou, caminhou pelo corredor como antes, mas dessa vez não com o olhar fixo à frente, e sim observando cada pessoa uma a uma, como se as visse de verdade pela primeira vez. Vestia-se simples, camisa branca, jeans, sem gravata, sem maleta, sem inseguranças correndo atrás. Só ele, com passos firmes, mas calmos. Ao chegar ao andar executivo, notou que algumas salas haviam mudado, outras continuavam iguais. Havia rostos novos, gente que não reconhecia.
Numa sala de reuniões ao fundo, viu Raquel fazendo uma apresentação para investidores. Ela ouviu de relance, engasgou por uma fração de segundo e depois fingiu normalidade. Maurício não entrou, não fez drama, apenas seguiu até seu escritório, fechou a porta e ligou o computador. Naquele dia, não falou com ninguém, só pediu 3 coisas ao time jurídico: a lista completa de movimentações assinadas por Raquel nos últimos 2 meses, um relatório detalhado dos funcionários contratados na sua ausência e acesso a todas as gravações de segurança arquivadas. Enquanto preparavam tudo, ele desceu ao refeitório. Lá estava Lúcia, sentada sozinha numa mesa, comendo arroz com legumes trazido de casa. Tinha uma pasta ao lado e o celular em modo silencioso. Maurício se aproximou sem fazer barulho. "Posso sentar?" Ela ergueu os olhos. Surpresa. "Já voltou?" "Hoje mesmo." Sentou-se diante dela, pegou um guardanapo do centro da mesa. Não disse nada por alguns segundos. "Como foi voltar?" perguntou ela. "Diferente. Como se este lugar não fosse o mesmo. Ou talvez como se eu não fosse o mais o mesmo." Lúcia olhou fixamente. "E tu é?" "Não, já não sou. A doença me tirou muita coisa, mas também limpou minha visão. E agora? O que tu vai fazer?" Maurício sorriu de leve. "Mudar tudo, começando pelo que me cerca." E falava sério. Naquele mesmo dia convocou uma reunião geral, não só de diretores, mas de todos os funcionários. Convidou todas as áreas, da limpeza à engenharia, de vendas à manutenção. A sala de reuniões principal ficou lotada como nunca. Maurício entrou, sem apresentador, sem protocolo, sem música de fundo. "Quero falar como um mais", disse. "Há semanas estive de cama. Nesse tempo, vi o que muitos de vocês veem todos os dias: injustiças, abusos, indiferença. Mas também vi pessoas que, sem me dever nada, estiveram ao meu lado. Gente valiosa, que não ocupa cargos altos, mas carrega o peso desta empresa sem ninguém notar." Fez uma pausa. "Hoje, vamos mudar isso. Vamos limpar o que está sujo, afastar quem traiu a confiança e reconhecer quem dá mais do que recebe. Isso aqui não vai ser só uma empresa. Vai ser um lugar onde ninguém valha menos por como se veste ou de onde vem." Muitos o olharam incrédulos, outros com emoção. Lúcia, ao fundo, não buscava atenção, mas sentiu que aquelas palavras também eram para ela. Naquela semana, Maurício reuniu o conselho, apresentou os relatórios, mostrou provas de má administração, vídeos, assinaturas falsificadas, movimentações suspeitas, tudo apontava para Raquel. Ela tentou se defender. "E tu, o que sabe do que fiz? Tava na cama, sem ideia do que acontecia. Eu mantive a empresa de pé." "Tu menteve para ti, não para todos." A discussão foi curta, mas suficiente. Dias depois, Raquel foi afastada do cargo. Sem escândalo, sem imprensa, apenas um acordo interno, uma saída discreta e um aviso claro: não volte. Com ela, caíram também alguns funcionários que a protegiam. Victor foi demitido após comprovada sua participação na manipulação de documentos. Outros pediram demissão por medo. O ambiente começou a se transformar, a se sacudir. Mas o mais importante veio depois. Maurício não voltou a ser o mesmo chefe. Mudou sua forma de falar, de ouvir, de se aproximar. Implementou programas novos, bolsas internas, apoio emocional aos funcionários, um refeitório mais justo, até horários flexíveis para a mãe solo. E não fez isso sozinho. Nomeou Lúcia como diretora de projetos de inclusão e desenvolvimento, um cargo novo, criado especialmente para ela, não como prêmio, mas como aposta. No primeiro dia em sua nova sala, Lúcia não disse nada. Sentou, fechou os olhos por um segundo e respirou. Chegara até ali, não por sorte, não por fama, não por apadrinhamento, mas porque merecia. Quem antes zombava, agora respeitava. Quem a ignorava, agora cumprimentava com um sorriso nervoso. E quem achava que ela era invisível, agora sabia que não só estava ali, mas era parte do futuro daquela empresa. Camila, por sua vez, também sentia a mudança. Na escola, já não era vista só como uma menina prodígio. Tinha agora uma rede de apoio, graças a um professor que decidiu impulsioná-la além do acadêmico. Ele abriu portas para congressos, feiras de ciência, eventos internacionais. Camila falava com pessoas de outros países sem sair da sua mesa. Mas o que mais gostava era voltar para casa, ver a mãe chegar com um sorriso diferente e ouvir Maurício bater a porta à tarde trazendo algum doce.
Hoje trouxe rosca de canela, dizia ele. Por quê? Perguntava Camila. Porque alguém me disse que não precisa de motivo para fazer coisas bonitas. Lúcia os observava da cozinha. Não sabia o que aconteceria entre eles. Não sabia se o que tinham viraria uma história de amor ou apenas uma amizade profunda, daquelas que valem ouro. Mas uma coisa ela sabia. Pela primeira vez em muitos anos, não tinha medo do futuro, porque a mudança não vinha de fora. Agora vinha de dentro. Era uma quarta-feira qualquer. Lúcia saía do prédio da empresa com a pasta contra o peito e um olhar tranquilo. Tiveram uma reunião produtiva. Já se sentia parte do novo time. Até alguns funcionários que antes mal a cumprimentavam, agora pediam seu conselho. Lúcia subiu na sua modesta picape e ligou o rádio. Camila a esperava em casa com uma sopa quente que aprendera a fazer assistindo a um vídeo em japonês. Tudo corria bem, até que seu celular vibrou. Número desconhecido. Ela não atendeu. Vibraram de novo. Mesmo número. Ignorou outra vez. Mas, ao chegar em casa, com as chaves ainda na mão, viu uma figura parada diante da porta do prédio. Um homem de uns 40 anos com uma jaqueta velha, barba por fazer e um rosto que a levou de volta 10 anos atrás. Estevão, o pai de Camila. O mesmo homem que a deixou grávida e sumiu sem dizer nada, sem uma ligação, sem uma explicação, sem assumir nada. Lúcia congelou. Olhou por 3 segundos sem respirar. Depois apertou os lábios e continuou andando como se fosse um estranho qualquer. Mas ele se colocou na frente dela. Lúcia, sou eu. Já vi. Só quero conversar. Não tenho nada para conversar contigo. É sobre a Camila. Aí Lúcia parou. Encarou-o. Seus olhos eram puro fogo. Tu não tem direito de dizer o nome dela. Ela também é minha filha. Agora tu lembra? Ele engoliu em seco, baixou o olhar. Olha, sei que não estive presente. Sei que te decepcionei. Fui embora porque não sabia o que fazer. Era jovem, estava com medo. Ela o cortou. Não vem com histórias. Tu não estava com medo. Estava desinteressado. Tu sumiu, trocou de número, se mudou. Não foi medo, foi abandono. Ele tentou falar com a voz mais suave. Eu sei que errei, mas quero consertar. Quero conhecê-la, falar com ela, fazer parte da vida dela. Não vim brigar. Vim pedir uma chance. Lúcia o observou de cima a baixo. Não era mais o garoto de antes. Era um homem cansado, meio que quebrado, mas isso não bastava para apagar tudo. E por que agora? Por que justo quando está começando a dar certo para ela? Porque vi ela nas notícias, vi o que ela conquistou. É impressionante. E pensei, é minha filha, quero saber dela. E também viu a casa, o cargo que eu tenho agora, a mídia falando da gente, né? Ele não respondeu. Lúcia me encarou com raiva contida. Tu veio por ela ou pelo que ela representa? Lúcia, não fala assim. Tu não tem direito. Estevão tirou um envelope do bolso e o colocou nas mãos dela. Não vim te pedir nada, vim te avisar. Entrei com o pedido judicial, quero vê-la. Se tu não deixar, um juiz vai decidir. Lúcia sentiu o chão tremer. Tu tá me ameaçando? Só quero conhecer minha filha. Tenho direito. Depois de 10 anos? Não estou dizendo para me entregarem ela agora. Só quero me aproximar, fazer parte da vida dela. Lúcia o empurrou suavemente para o lado e entrou no prédio. Não disse mais nada. Subiu as escadas com os olhos cheios de lágrimas contidas, um envelope tremendo na mão. Em casa, Camila estava na mesa com um caderno cheio de equações. Mãe, olha o que resolvi. Fiz em japonês, depois passei para o francês, e o resultado é o mesmo. Parou ao ver o rosto da mãe. O que foi? Lúcia não soube como dizer. Não ali, não assim. Depois a gente conversa, filha. Naquela noite ela não jantou. Trancou-se no quarto com o envelope na cama. Leu cada folha. Era verdade. Havia um processo em andamento. Estevão estava pedindo legalmente a chance de ter contato com Camila. E isso o revirava por dentro. Por um lado, medo. Por outro, raiva. Mas, acima de tudo, proteção. Sabia que sua filha não era uma moeda, algo para dividir só porque sim. Na manhã seguinte, foi direto a um advogado. Maurício já sabia de tudo. Lúcia não escondeu. Quer que me envolva? Não, isso é problema meu. Mas preciso que tu saiba que se ele conseguir alguma coisa, tudo que construímos pode desmoronar. Maurício olhou com respeito. Tu não tá sozinha. Não vai enfrentar isso sozinha. Se virar uma guerra, eu tô contigo. Lúcia agradeceu com o olhar. Dias depois, o juiz aceitou o caso.
Não era uma disputa por guarda, mas um pedido de convivência supervisionada. Estevão queria conhecer Camila, mesmo que aos poucos, e o juiz aceitou que a menina fosse ouvida. Quando Lúcia explicou a Camila o que estava acontecendo, a reação dela não foi como esperava. Não chorou, não gritou. Só perguntou: "Ele foi embora porque não me quis?" Lúcia ficou sem palavras. "Ou foi porque teve medo de mim?" "Não, filha, não foi tua culpa. Ele foi embora porque não soube ser pai, e agora quer voltar, mas tu decide se deixa ele entrar." Camila pensou por alguns segundos. "E tu, o que faria?" Lúcia não respondeu. Não era sua decisão. E Camila, após um longo silêncio, disse algo que partiu o coração. "Se ele quer me conhecer, que me escute primeiro, que escute tudo o que aconteceu. E se depois disso ele ficar, talvez eu deixe ele ficar." Lúcia o abraçou com força. Camila não era só inteligente, ela valente, valente demais para seus 10 anos. Naquela tarde, Lúcia preparou tudo para o primeiro encontro supervisionado. Não ia permitir que a filha falasse sozinha com aquele homem, não ainda. Mas o que Estevão não sabia é que não lidava mais com a jovem calada e assustada que abandonara anos atrás. Agora enfrentava uma mulher que não se dobrava e uma menina que não precisava de um pai para ser incrível. O dia do julgamento chegou mais rápido do que Lúcia gostaria. Era uma sala pequena, sem câmeras, sem imprensa, sem barulho. Só ela, a filha, o advogado contratado com a ajuda de Maurício, e do outro lado, Estevão com uma camisa branca mal passada e olhos nervosos. Ao lado dele, um defensor público que parecia estar com a cabeça em outro lugar. Camila estava tranquila, sentada ao lado da mãe, segurando um caderno com força, como se ele guardasse tudo o que precisava para não tremer. O juiz, um homem idoso de rosto sério, mas gentil, começou. "Estamos aqui para avaliar o pedido do senhor Estevão Mejia, que deseja estabelecer contato com sua filha biológica, Camila Santos." Lúcia não olhava para ele. Camila sim. O juiz continuou. A senhora Lúcia Santos, mãe da menor, apresentou objeções claras baseadas no abandono desde o nascimento e na ausência de contato por 10 anos. O advogado de Lúcia tomou a palavra. "Meritíssimo, não é só uma questão emocional. Esse homem deixou minha cliente completamente sozinha desde a gravidez. Não sustentou, não perguntou, não apareceu. Agora que Camila demonstrou habilidades fora do comum, ele surge com uma suposta intenção de se aproximar. Coincidência? Não acreditamos." O juiz assentiu e deu a palavra a Estevão. "Eu admito que errei. Fui embora. Não sei o que fazer, mas não sou mais o mesmo. Trabalho, tenho estabilidade, só quero conhecer minha filha. Não peço que me entreguem ela, só quero uma chance." A sala ficou em silêncio, até que o juiz pediu para falar com Camila. "Tá bem se eu te fizer umas perguntas?" "Sim", respondeu ela, sem hesitar. "Sabe por que estamos aqui?" "Sim, porque ele quer me conhecer, mas eu não sei se quero conhecê-lo." O juiz a olhou com atenção. "E por que não quer?" "Porque ele me deixou antes que eu soubesse quem era. Não me procurou quando fiquei doente, nem quando aprendi a ler, nem quando sonhava com um pai que me explicasse por que algumas palavras em alemão soam iguais às do inglês." Estevão baixou a cabeça. "Eu não quero alguém que só venha me olhar. Quero gente que fique depois de me olhar." O juiz respirou fundo. "Tu é muito madura para tua idade." "Dizem isso muito, mas eu não tenho outra escolha. Minha mãe me ensinou a ser assim." Lúcia engoliu em seco, sem chorar, mas sentindo o coração quase explodir. Então, o defensor de Estevão pediu uma pausa. "Meritíssimo, antes de prosseguir temos algo a mostrar." Tirou uma pasta. Era do cartório. Nela, um documento que parecia antigo. "Trata-se de uma denúncia antiga contra o Sr. Merria. Não foi processada, mas está registrada." O juiz pegou o documento, leu em silêncio, franziu a testa. "Isso é real?" "Sim, senhor. Foi arquivado, mas é legal." Lúcia olhou para o advogado, sem entender. Ele se virou para ela. "Há mais de 12 anos, outra mulher denunciou o Sr. Merria por ameaças e abandono de menor. Ele teve outro filho. Nunca reconheceu." Estevão se levantou. "Isso não tem nada a ver com esse caso." "Tem tudo a ver", disse o juiz, elevando a voz pela primeira vez. "Isso mostra um padrão. Não é um caso isolado de erro da juventude. O senhor foge, abandona e volta quando não é mais necessário." Lúcia fechou os olhos. Camila apenas baixou o olhar.
O advogado dela interveio. Não se pode confiar num homem que repete a mesma história 2 vezes. O juiz ficou em silêncio, revisou os papéis. Foram quase 2 minutos de um silêncio que cortava o ar. Por fim, falou com firmeza. Nega-se o pedido de convivência solicitado pelo Sr. Estevam Mejia. O tribunal considera que sua presença não contribui para o bem-estar emocional nem para a estabilidade da menor. O senhor não é uma figura presente nem confiável. Qualquer contato futuro, se houver, será decisão exclusiva da menor quando atingir a maioridade. Estevão abriu a boca, mas não disse nada. Entendeu que perdeu, e dessa vez não haveria segunda chance. Lúcia não comemorou, não sorriu, apenas se virou para a filha e acariciou o cabelo. Tá bem? Sim, mas quero ir embora. Saíram juntas do fórum. Lá fora, não havia ninguém esperando, nem câmeras, nem fofocas. Só uma cidade que seguia sua vida enquanto elas soltavam um peso invisível. Camila caminhava em silêncio, até que ao entrar no carro virou-se e perguntou: Posso te dizer uma coisa sem ficar brava? Claro. Fico feliz que ele não tenha ficado, porque eu já tenho alguém. Quem? Tu e o Maurício, mesmo que ele não diga com palavras. Lúcia olhou surpresa. O que você acha que o Maurício sente? Que ele não quer ir embora, que gosta de estar com a gente e quer fazer parte de algo que não sabe nomear. Lúcia não respondeu. Ligou o carro, mas não arrancou. Você quer ele? Quero. E ele te quer também, mas vocês dois se fazem de bobos. Camila pegou seu caderno, como se encerrasse o assunto. Lúcia não disse mais nada, mas dirigiu o resto do caminho com o olhar fixo e o peito agitado, porque sua filha estava certa. O julgamento que acabaram de ganhar não era só contra Estevão, era também uma decisão profunda de não carregar mais o que não servia. E quando o passado caiu, ela sentiu enfim que havia espaço para algo mais. Maurício ensaiara aquele momento várias vezes na cabeça, sozinho, no espelho do banheiro, no carro, esperando o semáforo, até na varanda de casa, onde às vezes ficava parado, sem fazer nada, pensando nas palavras certas. E não era um discurso de negócios. Era algo mais simples e mais difícil, uma confissão. Desde o julgamento contra Estevão, não parava de pensar em Lúcia e Camila, no jeito que se olhavam, se protegiam, no modo como mesmo diante do medo não tremiam, e como ele, com todo o dinheiro, títulos e prêmios, se sentia mais vulnerável que nunca quando as via. O que ele não sabia era como dizer isso sem estragar tudo, porque algo o segurava. O medo de que ela não sentisse o mesmo. Por isso, quando decidiu convidá-la para jantar, não usou desculpas de trabalho, pendências ou assuntos da empresa. Mandou uma mensagem direta. Quer jantar comigo amanhã? Nada chique, só tu e eu. Tenho algo para te dizer. Lúcia demorou uns minutos para responder. Tá bem, mas sem luxo. Não me coloque num restaurante com nomes esquisitos. Maurício riu ao ler. O encontro foi numa varanda discreta, num bairro tranquilo, com luzes quentes e mesas de madeira. Nada sofisticado, nada ostentoso. Só real. Lúcia chegou pontual, com uma blusa azul céu, sem maquiagem, cabelo solto. Maurício a viu entrar de longe e, por um segundo, ficou sem ar. Não por como ela estava, mas pelo que ela representava. Uma vida que não estava nos seus planos, mas que agora ocupava todo o seu espaço. Cumprimentaram-se com um beijo no rosto, caminharam até a mesa. Falaram de coisas simples no começo. Como estava Camila, como iam as mudanças na empresa, como estavam os novos projetos. Maurício não conseguia mais enrolar. Respirou fundo. Lúcia, tem algo que não sei como te dizer. Ela o olhou, e isso já diz muito. Ele continuou, nervoso, esfregando as mãos. Desde que tu entrou na minha vida... Não, pera. Desde que tu entrou naquela sala de reuniões com a Camila de mãos dadas, algo mudou em mim. No começo não entendi. Me senti desafiado, humilhado, desconcertado. Mas depois percebi que era outra coisa. Ele fez uma pausa. Eu não sabia que me faltava algo até te conhecer. Tu e tua filha. Vocês duas preencheram um vazio que eu nem sabia que tinha. Lúcia ficou em silêncio, sem gestos, sem sorrisos. Não quero te confundir, nem te pressionar, prosseguiu ele. Mas se eu não falar,
Vou guardar isso para sempre. E já cansei de guardar coisas. Baixou o olhar por um segundo, depois a encarou. Tô apaixonado por ti. As palavras ficaram no ar. Não havia música alta, nem risadas ao redor. Só o som suave dos talheres nas outras mesas e o coração acelerado que ele sentia no peito. Lúcia o olhou, não com surpresa, nem com espanto, mas com algo mais profundo. Dúvida. Você tem certeza? É isso mesmo? Ou é só gratidão? Não é gratidão, é amor. Mas entendo se tu não tá pronta. Só queria que soubesse. Lúcia abaixou os olhos, brincou com o guardanapo, dobrando e desdobrando, como se tentasse organizar os pensamentos. Não sei quantas vezes sonhei com alguém me dizendo isso, disse por fim. Mas não assim, não depois de ser invisível por tanto tempo, de ter que provar meu valor uma e outra vez, de limpar banheiros enquanto outros assinavam contratos. Fez uma pausa. Não é que eu não acredite em ti, é que não sei se acredito que isso está acontecendo comigo. Maurício sentiu um vazio no estômago. Lúcia, eu sei o que tu vale, não pelo que passou, mas por quem tu é, e não quero que pense que tô te oferecendo algo que tu não pode recusar. Se tu disser não, eu não vou me afastar, mas se tiver uma parte tua que sente algo parecido... Lúcia o interrompeu com a mão, não bruscamente, mas com suavidade. Não me entenda mal, não tô dizendo não, só tenho medo. Medo de quê? De deixar alguém entrar, de confiar, de a Camila se ilusionar, de tu te arrepender, disso tudo não ser tão real quanto parece quando estamos sozinhos. Maurício assentiu. Eu também tenho medo. Medo de não estar à altura, de meter os pés pelas mãos, de estragar algo que, pela primeira vez, realmente importa para mim. Lúcia o olhou com uma mistura de ternura e desconfiança. Sabe o que mais me preocupa? O quê? Que eu acredito em ti, e isso me assusta mais do que se eu não acreditasse. Eles se entreolharam, sabendo que algo havia mudado, que não havia volta. Não se beijaram, não seguraram as mãos, não fizeram promessas. Mas quando saíram do restaurante, caminhando lado a lado, o silêncio entre eles já não era desconforto. Era um acordo sem palavras, um espaço seguro, uma porta que ambos deixaram aberta, mesmo sem se atreverem a cruzá-la completamente. Naquela noite, Camila os esperava acordada, como se soubesse que algo importante acontecera. Tá tudo bem? Perguntou ao vê-los entrar. Lúcia assentiu. Maurício bagunçou o cabelo dela com carinho. Sim, tudo bem. Camila os olhou, primeiro um, depois o outro. E vocês já se disseram o que tinham que dizer? Lúcia deu uma risada suave. Dizemos o que podíamos. Então já estão no caminho certo, disse Camila como se fosse especialista. Maurício e Lúcia se olharam de novo, agora com uma cumplicidade diferente, que já não era só respeito ou admiração, era uma confissão compartilhada. E sim, também um medo. Mas às vezes o que mais assusta é o que mais vale a pena. Havia manhãs em que o amor não se anunciava com fanfarras. Chegava em coisas pequenas, o cheiro do café feito exatamente como se gosta, um detalhe inesperado, um olhar que dizia mais que 1000 palavras. E assim começou a florescer o que ficara em silêncio entre eles. Era sábado, dia de folga. Lúcia acordou cedo sem perceber. Estava na cozinha preparando o café da manhã para Camila sem pressa, como todo final de semana. Cortava maçãs, colocava cereal, servia leite. Quando se virou, viu Maurício entrar. Descalço, calça casual, camiseta simples. Nada ensaiado, nada perfeito. Só ele caminhando com passos lentos, ainda acordando, com aquele olhar que já não intimidava, mas também não passava despercebido. «Quer café?» perguntou sem erguer os olhos. «Tá quase pronto». Ele assentiu, sentou no sofá e olhou a cozinha como se fosse uma pintura. Não disse nada, não precisava. Quando se aproximou, ela passou uma xícara. Ele tomou um gole e sorriu, sem arrogância. «Tá perfeito». E foi só. Não houve declarações, nem música de fundo, só o aroma do café, o silêncio que não incomodava e eles ali, sem pressa. Mais tarde, Camila apareceu com um desenho na mão. «Mãe, tio Maurício, olhem o que fiz». Era um retrato deles, bem desenhado. 2 figuras a lápis com traços destacados. Ela com o cabelo solto, ele com o sorriso que mal aparecia em fotos. Embaixo,
Uma frase escrita com letra firme. Família. Maurício se abaixou, pegou o desenho com cuidado e o prendeu no refrigerador com um ímã simples. Aqui está o melhor museu, disse. Bem colocado. Lúcia o olhou e, sem palavras, entendeu o que ele sentia. Não era uma promessa, mas um começo. Naquela tarde, foram ao parque. Camila corria, ria, parava para explicar algo em russo, depois em japonês, depois em inglês. Maurício a seguia com o olhar, orgulhoso. Lúcia caminhava devagar atrás com um cachecol, observando-o mais do que percebia. Pararam perto de um lago onde crianças jogavam pão para os patos. Camila deu um pedaço a Maurício e disse: "Vem, te acompanho." Pegou a mão dele e sorriu. Ele sorriu de volta, suave, surpreso. "Obrigado", sussurrou, "por tudo isso." Lúcia os viu e sentiu algo no peito se acalmar, como se, enfim, aquele espaço tivesse forma. Camila soltou a mão dele e foi brincar com uma pedra, jogando-a na água várias vezes. "Tô mandando fotos para a mãe", disse Maurício, mexendo no celular. "Ela precisa ver isso." Lúcia não respondeu, mas ficou olhando como ele interagia com Camila, não como chefe, nem como benfeitor, mas como alguém que está ali, sem roteiro. Quando o sol começou a baixar, voltaram para casa. Camila pediu sorvete e eles comeram juntos, cada um com o seu cone. Depois, se acomodaram no sofá. Maurício abraçou Lúcia por trás, com suavidade. Ela deixou a cabeça no ombro dele sem se afastar. Camila se enfiou no meio e os três ficaram juntos, sem plano, sem promessa, só o calor de estarem ali. Naquele dia, não falaram de futuro, não houve pedido, nem compromissos, nem ideias grandiosas. Só uma frase que Lúcia ouviu na própria mente enquanto Maurício acariciava seu braço. "Isso pode crescer." Camila bocejou e se ajeitou entre eles. Maurício a cobriu com uma manta. Lúcia os olhou e sorriu devagar, sem medo, porque aquele era o momento. Não perfeito, mas real. E ali, entregues à ternura do simples, nascia algo mais forte que qualquer luxo ou aparência. Algo puro que não se forçava, apenas brotava. Amanhã amanheceu com uma luz diferente. Não era a claridade comum, mas uma que abria espaços no coração. Lúcia, Maurício e Camila tomavam café juntos, sem falar muito. Camila ajudava a dobrar guardanapos, enquanto Maurício fazia café e Lúcia olhava pela janela, tranquila. De repente, o celular de Lúcia vibrou. Uma mensagem anônima. "Se comportem. Ela não está sozinha." Lúcia olhou e ficou em silêncio. Não respondeu. Caminhou até Camila. "Filha, pega teu caderno, por favor." Camila o olhou, intrigada, mas obedeceu. Pegou a mochila e entregou o caderno. Abriram juntos. Estava em branco, exceto por uma última página lida só por elas. Lá estava. "Vão te conhecer muito em breve, mas tu não tá mais sozinha. Eles sabem quem tu é." Lúcia sentiu um arrepio. Olhou para Maurício, que a encarou com preocupação. "Ela?" perguntou, apontando para a nota. "Não sei", respondeu Lúcia com a voz entrecortada. "Mas está começando outra trama." Naquele meio-dia, enquanto ajeitavam Camila para dormir, o telefone tocou de novo. Número desconhecido. Uma mensagem apareceu na tela. "Agência Internacional de Talentos Infantis. Contato urgente." Maurício, surpreso, incentivou-a a ler. Uma agência parece coisa séria. Naquela tarde, Lúcia e Maurício abriram a mensagem juntos. Explicava que Camila fora inscrita, sem que soubessem, num programa internacional para identificar crianças com habilidades excepcionais. Confirmavam que ela se destacava pela fluência em múltiplos idiomas, algo fora do comum, possivelmente ligado a uma mutação genética rara e benigna. Um dom. Lúcia sentiu o mundo girar. "Mutação genética?" perguntou. "Como algo que acontece sem que ninguém planeje?" Assim descrevem: alterações moleculares que potencializam capacidades cognitivas específicas.
Chamam de dom natural, mas muito raro. Maurício segurou a mão dela. Isso é enorme. Sim, enorme, respondeu Lúcia com a voz embargada. Mas também assusta. Naquela noite, os três se deitaram juntos na cama de Camila. Maurício a cobriu. Lúcia ficou ao lado dela em silêncio. Tá me ouvindo? Perguntou Camila, baixo. De que estão falando? De algo que te faz única, disse Lúcia com voz suave. Uma mutação? Algo assim, disse Maurício. Um presente que tu tá descobrindo. Camila tapou os olhos, como se o peso da palavra pudesse ser coberto. Eu só quero ser eu, disse olhando para Lúcia. Lúcia a abraçou. E tu é o mais real que existe. No dia seguinte, representantes da agência chegaram, sem pompa, mas com respeito. Falaram com os três. Camila os olhou, desconfiada, mas curiosa. Mostraram estudos médicos e neurocognitivos, explicando que a mutação poderia trazer contribuições à ciência, educação, pesquisa de idiomas, mas que a decisão de como canalizar isso era da família. Se expor ou proteger a infância. Lúcia sentiu o coração bater mais forte. Camila, o que você quer? A menina os encarou, segurando as lágrimas. Quero aprender, mas também brincar e continuar sendo só eu. Aquele momento parou tudo. Não era a decisão de um grupo, nem de uma agência, mas de uma menina valente. Então, disse Lúcia decidida, não tem carta de apresentação. Vocês têm uma guardião. Quando Camila quiser, vão saber onde encontrá-la. Até lá, deixem ela ser criança. O representante assentiu, com respeito. Como decidirem. Mais tarde, já sozinhos, Lúcia e Maurício ficaram quietos na noite. Sabe o que isso significa, né? Perguntou ele. Que nossa filha tem algo inimaginável dentro dela. E que tu sempre soube cultivar isso. Que, sem livros caros nem escolas chiques, só com amor e paciência, ela floresceu. Lúcia deixou uma lágrima escorrer em silêncio. E nós podemos continuar sendo família. Mais que isso, já somos família. Eles se abraçaram na escuridão com a certeza de que nada seria igual. No dia seguinte, Camila foi ao parque sozinha com o seu caderno, falando consigo mesma em 3 idiomas enquanto o vento brincava com seus cabelos. Lúcia e Maurício a observaram de longe e souberam que acontecesse o que acontecesse, seu lar era o melhor refúgio. Essa foi a última cena. Não com palavras grandiosas, mas com eles sendo família e uma menina que não era mais um mistério. Era verdadeira. E isso dizia tudo.